Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pastor da Igreja Batista Ágape, aqui em São Miguel Paulista. Também sou o diretor do CREA. O CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você estar aí sintonizado no nosso canal, pelo YouTube, também pela Instagram, pelo Facebook também, pelo meu Facebook, pelo Instagram da igreja. Ou contrário, enfim, não sei exatamente como é que está sendo transmitido isso aí, mas está pelo Instagram, está pelo Facebook, também está pelo YouTube. Então nós vamos falar de um assunto que eu entendo que é um assunto extremamente importante. Vamos trabalhar a questão da escatologia. O que seria a escatologia? Escatologia é a doutrina das coisas que vão acontecer, das coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí a chamada pandemia, né? A pandemia do coronavírus. Muita gente está aí, por sua vez, apavorada, dizendo, olha, é o fim do mundo, o mundo vai acabar. Isso é mais uma praga do Apocalipse que veio como julgamento de Deus para a humanidade. Enfim, nós vamos trabalhar algumas quartas-feiras aqui sobre esse assunto, esse tópico, né, o tópico de escatologia. Vamos entender, em primeiro lugar, que a escatologia para o salvo, esse é um tema que traz esperança. A gente não quer trazer pânico, a gente não quer trazer pavor, a gente não quer aterrorizar você com as coisas que hão de acontecer ou com as coisas que estão acontecendo. De fato, a escatologia para os salvos é isso, né? É um tema que traz muita esperança, porque não há nada melhor do que a gente ter a certeza de que, se partirmos deste mundo, vamos nos encontrar com Deus. A certeza de que o Salvador Jesus está voltando, ele voltará. E aí viveremos juntos com ele por toda a eternidade. Claro que para as pessoas que não são crentes, esse momento é um momento muito angustiante, é um momento de medo, é um momento de pavor. E a vida do Senhor Jesus para essas pessoas também vai ser um tempo muito terrível. Claro, porque elas estarão aqui depois sobre o reinado do anticristo, estarão aqui no período chamado a Grande Tribulação, e aí a gente sabe que realmente vai ser um período muito complicado. Eu vou trabalhar todos esses temas aqui nesse período que nós vamos estar aí ministrando esses estudos escatológicos. Então, eu diria que existe uma linha de eventos, uma sequência, né, de eventos que está relacionados, esses eventos aí, com a morte de Cristo lá na cruz do Calvário, onde ele derramou seu sangue pelos nossos pecados e também pelos pecados da humanidade inteira, inaugurando aí o tempo que eu chamo da Era da Igreja. Então, a Era da Igreja é o atual momento que nós estamos vivendo, que ele se iniciou com Cristo e não sabemos a duração até a retirada da Igreja aqui da Terra. Depois, então, nós teremos um outro período, que é o período chamado arrebatamento da Igreja. Esse período será consumado no primeiro ato, então, da segunda vinda do Senhor Jesus, onde a Igreja vai ser retirada, né, de uma forma brusca, de uma forma inusitada, de uma forma sobrenatural, a fim de que sejamos aí, eu diria, arrebatados, né, para as chamadas regiões celestes, aonde nós vamos nos unir, né, com o Senhor Jesus. Então, isso, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13 a 18, fala sobre isso. Também o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, lá na primeira carta também do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto, no capítulo de número 15, versículo 50 até o 53. Então, hoje, eu quero já deixar bem claro que neste assunto ninguém é dono da verdade. Eu não estou aqui me colocando como dono da verdade, não estou me colocando aqui como o profeta do Apocalipse, o mestre, o doutor do Apocalipse, nada disso. Eu sou apenas um aprendiz, eu gosto muito desse tema, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu estudo isso já há um bom tempo, para aqueles que não sabiam. Muitas pessoas só me conhecem aí como o apologista, o pesquisador da área de seitas e heresias. É verdade, eu sou pesquisador nessa área também há 35 anos, mas eu fiz cursos escatológicos, eu estudei com um grande conhecedor da área de escatologia, que foi o pastor Dario Salas. Eu fiz muitos cursos com a Chamada da Meia-Noite, participei de vários eventos organizados pela Chamada da Meia-Noite, eu já li vários livros dentro do assunto. Enfim, não é de hoje que eu estudo
a escatologia, não é de hoje que esse tema me empolga, né? Então a gente vai falar também da questão da grande tribulação. Por quê? Porque após o arrebatamento da igreja, nós sabemos que vai acontecer, de fato, a chamada grande tribulação. Então, é um período aí que, dentro da minha visão, eu quero dizer que existem várias visões escatológicas. Então, eu vou falar sobre estas visões. As denominações das mais variadas têm a sua interpretação escatológica. A gente sabe que, de novo, ninguém é dono da verdade. Todas essas correntes escatológicas, elas têm um fundamento bíblico. Todos eles vão usar a Bíblia. E também, claro, que nós vamos defender aqui a chamada escatologia cristã. Por quê? Porque tem uma escatologia aí que não é cristã. As seitas, eu diria que os hereges têm também a sua escatologia. As religiões também têm a sua escatologia. Os muçulmanos têm uma escatologia. Eu diria, os budistas têm uma escatologia. Enfim, todo mundo tem a sua escatologia. Então, eu vou defender aqui a chamada escatologia cristã. Eu sou de uma linha chamada pré-tribulacionista, pré-milenista. Eu vou defender isso. Eu creio nisso, né? Então, eu sou de uma linha chamada pré-milenista e pré-tribulacionista. E esse é o meu ponto de vista que eu vou estar defendendo aqui nesses estudos escatológicos que teremos todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Eu quero que você entre no nosso canal. Eu estou aí no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook. Você pode entrar também aí por intermédio do Facebook da igreja, Igreja Batista Ágape, que é a igreja que eu sou pastor. Estamos transmitindo também pela Igreja Batista Ágape. Ela tem Instagram, tem Facebook. E nesse tempo de Covid-19, nós não estamos nos reunindo ali na Igreja Batista Ágape. Estamos fazendo as reuniões nas casas, né? E transmitindo via online. Então, hoje seria o culto de estudo ali na nossa igreja. E conversando com o pastor Sidney, então ele me sugeriu que nós falássemos sobre o tema da escatologia, porque é um tema muito oportuno pela situação que nós estamos vivendo. Então, vamos trabalhar, como eu falei aqui de novo, vou até repetir, né? A dispensação da graça, enfim, tem a questão das dispensações, que a gente vai estar trabalhando também isso. E essa era da igreja, ela iniciou-se com e não sabemos exatamente o tempo que ela vai permanecer aqui. Sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Meu amado, não tenha dúvida, as profecias estão se cumprindo. Não tenha dúvida, quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós não temos outra interpretação a não ser dizer: Jesus está às portas, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Então, o arrebatamento será consumado aí no primeiro ato da segunda vinda de Cristo, onde a igreja será retirada do planeta de uma forma muito brusca, inesperada, sobrenatural, a fim, então, de que essa igreja seja transportada aí, né, para estar com Cristo. E aí a gente vai ter aqui na Terra o chamado período da grande tribulação. Sabia que alguns já estão encarando esse período que nós estamos vivendo como o período da grande tribulação? Sabia que tem pessoas, pastores, teólogos, que acreditam que o anticristo já surgiu? Alguns até chegaram a afirmar que o anticristo era o Barack Obama, depois afirmaram que o anticristo era Macron, e sempre aconteceu isso na história da humanidade. Então, quando a gente estuda escatologia, nós vamos verificar que essas coisas sempre aconteceram, sempre pessoas marcando uma data para o fim do mundo. Eu vou falar aqui, inclusive, eu tenho aqui vários livros que eu vou estar mostrando para vocês, vários falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, porque esse também é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, os discípulos, então, estavam assentados no Monte das Oliveiras, e eles perguntaram para Jesus: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse para eles estavam admirados, olhando aquela construção do templo, ficaram, eu diria, de boca aberta, né, vendo aquele templo suntuoso. Jesus disse: vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Aí os discípulos perguntam: quando serão estas coisas? Isso em Mateus capítulo 24, verso 3. Quando serão estas coisas? A primeira pergunta: quando serão estas coisas? Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Interessante, né? Aí Jesus diz no versículo de número 4: acautelai-vos que ninguém vos engane.
No versículo de número 5, Jesus então começa a dar os sinais. E é interessante que o primeiro sinal que Jesus mostra ali é falsos profetas, falsos cristos. Surgirão falsos cristos. E Jesus disse, enganarão a muitos. É interessante porque falsos cristos sempre existiram, né? Sempre existiram. E hoje continua existindo. Então eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, do Henrique Cristo. Esse é um exemplo de um falso Cristo. O despertador Henrique Cristo. Então, o Henrique Cristo é um falso Cristo. É mais um sinal de que Jesus está voltando. Temos aqui esse outro anticristo, porque anticristo é todo aquele que se coloca no lugar de Cristo ou contra Cristo, tá? Então, toda e qualquer pessoa que se coloca no lugar de Cristo é um anticristo. Não é o anticristo. Aliás, nesse estudo escatológico que a gente vai ter aqui na quarta-feira, às quartas-feiras, eu vou falar também sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Você vai ler coisas interessantíssimas a respeito do anticristo aqui. Então, o reverendo Moon se coloca no lugar de Cristo. Ele já morreu, mas ele se colocava no lugar de Cristo. Ele, inclusive, produziu este livro, que é chamado Princípio Divino. Infelizmente, a primeira edição deste livro foi produzida por uma gráfica evangélica cristã, né? Foi publicado por uma editora cristã, infelizmente, no ano de 1978. Só para vocês terem uma ideia, neste livro, o reverendo Moon diz que Jesus, ao vir ao mundo, falhou na sua missão. Jesus deveria casar, constituir uma família. Não fez nada disso, foi traído por João Batista. João Batista entregou Jesus, e aí Jesus fracassou na sua missão, e era necessária a vinda de um outro Messias, e esse Messias é o coreano reverendo Sun Myung Moon, tá? Então ele veio para salvar a humanidade. Ele faleceu, agora a mulher dele continua aí com esta obra de salvar a humanidade. É interessante porque, falando sobre os falsos profetas, eu tenho alguns aqui, por exemplo, surgiu na Coreia do Sul um coreano chamado Bang Ik-ha. E esse Bang Ik-ha tem uma missão chamada Missão Taberá. Ele anunciou o fim do mundo, né, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja para o ano de 1993. Não aconteceu, mais um falso profeta. Também a gente tem um outro homem chamado Harold Camping. Harold Camping, um pregador presbiteriano na América do Norte, que tinha inclusive um programa chamado, muito famoso na América do Norte, chamado Family Radio. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com Harold Camping, numa visita que eu fiz lá na Califórnia. Ele disse para mim, porque ele não marcou só 1994, né? Quando ele marcou essa data para a vinda de Jesus, 1994, nesse livro ele conta isso, que a esposa dele queria trocar o piso da cozinha. Ele disse, querida, para que vamos trocar o piso da cozinha? Não vai dar tempo, Jesus está voltando. E Jesus não voltou em 1994, e Harold Camping não desistiu, ele marcou uma nova data. Olha aí, 2011 foi a data que ele marcou, e saíram pessoas desse movimento pregando no mundo inteiro que Jesus voltaria em 2011. Não voltou, mais um falso profeta, como a gente tem vários outros. Olha, só para vocês terem uma ideia, este homem também disse aqui, somos a última geração. Em 1999, estavam anunciando o fim do mundo, porque baseado até naquela ideia de que 1000 passará, mas 2000 não chegará. Infelizmente, os falsos profetas estão por aí, e não é de hoje. Se a gente voltar alguns séculos atrás, nós vamos ter, por exemplo, na América do Norte, um pregador batista chamado Guilherme Miller. Ele saiu da sua igreja, pregador batista, saiu da sua igreja e estava anunciando que Jesus voltaria em 1843. Muitos abandonaram as suas igrejas, seguiram Guilherme Miller. Lá estava aquela jovenzinha chamada L.G. Ramo, mais conhecida como Ellen White, acreditando que Jesus voltaria em 1843. Não voltou, e ele não desistiu. Alguém pegou os cálculos e disse, não, está errado, o calendário que você está baseado não é o calendário judaico, é o calendário gregoriano, tem uma diferença de um ano. E aí se reuniu com um grupinho deles lá, chamado Movimento do Advento na América, e então eles chegaram à conclusão de que Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844. De novo subiram para as colinas, todos de branco,
dando glória a Deus, aleluia, meia-noite, o noivo não veio, o noivo está atrasado, o noivo, de fato, não voltou. Guilherme Emílio voltou para a sua igreja batista arrependido e morreu lá como batista arrependido. Graças a Deus, ele se arrependeu. Mas Ellen G. Harmon não, José Bates não, Irã Edson não, se juntaram os três e formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, você deve conhecer esse livro, O Grande Conflito, né? Tem essa versão e tem essa outra versão aqui. A igreja está fundamentada nos ensinamentos desta mulher, Ellen White. Interessante, porque ela é tida como a mensageira do Senhor. Ellen White é tida como a mensageira do Senhor e ela anunciou também, interessante, porque depois da decepção de 1843, 1844, ela disse que Deus havia revelado para ela o dia e a hora da vinda de Jesus. Quando ela foi interrogada, ela disse que quando saiu da visão, Deus fez ela esquecer o dia e a hora da vinda de Jesus. Acredite se quiser. Essa é a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles seguem de uma forma cega. Tudo que esta mulher falou para eles é Deus falando. Eles não podem questionar a autoridade dessa mulher. Eu diria que a autoridade de Ellen White está acima da autoridade da Bíblia. Nenhum adventista do sétimo dia vai dizer isso para você, mas esta é a verdade. Se você pegar o livro Nisto Cremos, eles vão dizer, não, Ellen White, os seus escritos para nós, têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. Então, para eles, está em pé de igualdade com os escritos de Paulo e qualquer outro escritor bíblico. Mas, na minha visão, dentro dos estudos que eu realizo, conhecendo a Igreja Adventista por mais de 30 anos, eu posso dizer que a autoridade de Ellen White está acima da Bíblia. Infelizmente, muitos irmãos têm apoiado esta igreja por intermédio da TV Novo Tempo, do canal Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo e também dos grupos musicais, de cantores, como, por exemplo, Leonardo Gonçalves e tantos outros aí, que estão se infiltrando no meio evangélico. E eles têm estratégias aí para enganar os crentes, estão dando palestras em várias igrejas evangélicas aí, não se identificando, inclusive, como adventistas. Muito cuidado com quem você coloca no culto da tua igreja. Se você acha que a igreja adventista nos considera cristãos, quero recomendar a leitura deste livro aqui, Estudando Juntos, onde o Senhor, o grande evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Mark Finley, ele ensina aqui como evangelizar os batistas, os pentecostais, os presbiterianos e aí vai, tá? Então, esse aqui é um manualzinho para o adventista ganhar os crentes para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito cuidado que essa seita é perigosíssima. Uma outra hora, numa outra ocasião, quando eu for falar de seitas e heresias aqui, eu vou dar mais detalhes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de outros grupos, por exemplo, como você já deve ter ouvido falar, da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Eles também têm um profeta chamado Joseph Smith. Então, este homem, na realidade, nada mais é do que um falso profeta. Joseph Smith é um falso profeta. O livro de Mormon é um outro testamento, segundo eles, de Jesus Cristo. Claro que isso aqui não é a palavra de Deus, não tem nenhum fundamento arqueológico, histórico, bíblico, totalmente contrário às escrituras do mormonismo. Bom, mas também vamos aproveitar a ocasião, falando da vinda do Senhor Jesus, falando de falsos profetas, você já deve ter se deparado com esse pessoal que está aí batendo de porta em porta, que também tem os carrinhos com as literaturas gratuitas próximo do shopping, do supermercado, nas esquinas, enfim, são as chamadas testemunhas de Jeová. E esta seita foi fundada por um homem que era de uma igreja presbiteriana chamado Charles Taze Russell. Este homem publicou 6 volumes deste livro aqui, chamado Estudo das Escrituras. Este homem também defendia que Cristo iria voltar em 1914. Na época, eles não eram conhecidos como testemunhas de Jeová, eram conhecidos como estudantes internacionais da Bíblia, ou russelitas também, porque seguiam Charles Taze Russell. Muito bem, Charles Taze Russell estava anunciando o fim do Armagedon para 1914. Não veio o Armagedon em 14, sabe o que ele fez? 1915. Não veio o Armagedon para 1915, sabe o que ele fez? 1918. Mas em 1916,
veio Armagedon para Charles Taze Russell, porque ele morreu nesse ano, e assumiu o senhor Rutherford, Joseph Franklin Rutherford. E Rutherford estava esperando o fim para 18, não veio o fim para 18. Ele, em 1920, dá um discurso dizendo: milhões que agora vivem jamais morrerão. E anuncia o fim para 1925. O mais interessante é que ele dá o discurso sobre milhões que agora vivem jamais morrerão, dizendo que 1925 era o ano do Armagedon. De novo, não veio o Armagedon. Eles eram conhecidos como estudantes internacionais da vida, que em 1931, então mudaram de nome por causa de Charles Taze Russell, suas falsas profecias, e também que eram conhecidos como seguidores de Charles Taze Russell, russelitas. E aí passaram a ser denominados testemunhas de Jeová. Não deixaram de marcar datas. Chegou 25, nada aconteceu. Em 1929, compraram lá na cidade de San Diego, na Califórnia, um terreno, construíram uma mansão chamada Betsarim. Este é o livro Salvação, que foi publicado nesse mesmo ano. Este livro, inclusive, aqui na página de número 276, tem aqui a Betsarim, que eu tive a oportunidade já de conhecer 2 vezes ou 3 vezes. Já visitei essa casa lá na América do Norte, lá na Califórnia, na cidade de San Diego. Ainda tem a casa, não é mais a Testemunha de Jeová. Mas enquanto as Testemunhas de Jeová iam de porta em porta, oferecendo as revistinhas Sentinela e Despertai e os livros da organização chamada Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, o senhor Rutherford estava bebendo do uísque mais caro nessa mansão em San Diego, na Califórnia. Ele, inclusive, comprou um Cadillac para Abraão, outro para Isaac, outro para Jacó, porque ele acreditava que, de fato, iria acontecer o Armagedon, e para as Testemunhas de Jeová, o Armagedon significa que todas as pessoas más serão tiradas da terra, a terra se tornará um paraíso. E todos aqueles do Antigo Testamento, todos os, eu diria, os patriarcas, os profetas, os reis, todos aqueles que temiam a Jeová no Antigo Testamento, então esses irão viver para sempre o paraíso na terra. Por isso, o senhor Joseph Franklin Rutherford comprou um Cadillac para Abraão, um para Isaac, um para Jacó, e colocou nessa mansão. E dizia para todo mundo: vocês vão ver a organização de Deus, a organização de Jeová Deus, vai ser dirigida aqui da cidade de San Diego para todo mundo, por intermédio, então, dos patriarcas que irão governar a terra aqui da chamada mansão Betsarim, Casa dos Príncipes. Até hoje, essa mansão existe, está lá na cidade de San Diego, na Califórnia. Não é mais da Testemunha de Jeová, é de um irlandês católico. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, e ele recebe visitas, porque isso é a maior evidência de um falso profeta. Pastor, e aqui no Brasil, falaram que Jesus iria voltar em 2007, é verdade? Infelizmente, meus irmãos, a ex-missionária, né, Valnice Milhones, que foi ordenada pastora, inclusive, hoje apóstola, ela também não ficou para trás, tá? A Valnice Milhones também disse que Jesus voltaria em 2007, um sábado. Ela profetizou isso, e nós temos o vídeo, tem a fita gravada, inclusive tem a gravação dessa declaração dela de que Jesus voltaria em 2007, num sábado. Bom, falando sobre os sinais, falsos profetas, falsos cristos, enganariam a muitos. Então, esse período que a gente vai trabalhar, chamado período da grande tribulação, eu diria que após o arrebatamento da igreja vai acontecer de fato. Pastor, nós já estamos vivendo o período da grande tribulação? Não, querido, eu não acredito que nós estamos no período da grande tribulação. Eu acredito, à luz das Escrituras Sagradas, que ainda vai acontecer. Então, esse período é um período de 7 anos, que é dividido em 3, eu diria em 2 partes, né, que são 3 anos e meio, onde o anticristo vai estar reinando na terra, onde o anticristo vai estar, eu diria, trazendo a paz, né? Quando vos disserem haja paz e segurança, sobrevirá repentina perdição. Então, o anticristo vai ser esse governador, né, do mundo, um poder político. Veja o Papa, né, o Papa Francisco, há pouco tempo disse que o mundo precisava de um líder mundial. Quando você vê essa união, né, união da Europa, união das Américas,
E quando você vê o ecumenismo sendo implantado dentro de igrejas aí, como por exemplo você vê igrejas evangélicas, né, levando o padre Fábio de Mello para cantar, para pregar nas suas igrejas, pelo amor de Deus. Isso é proposta do anticristo. O ecumenismo nada mais é do que uma proposta do anticristo, tá? Muito cuidado, porque isso de fato não tem base nas escrituras, estão pregando um outro evangelho, logo a gente não tem que ter essa comunhão com eles, tá? Claro, o problema não é a pessoa, tá? Você tem que amar todas as pessoas, seja ela espírita, seja ela católico, seja ela muçulmano, seja ela budista, seja ela qual for a religião. Temos que amar essas pessoas. Agora, com relação aos seus ensinamentos, nós temos que reprová-los. Sim, o cristão de verdade vai reprovar os falsos profetas, os falsos ensinos, as heresias estão sendo propagadas por esses movimentos religiosos, tá? Então, 3 anos e meio de paz sobre a terra. A igreja foi arrebatada e agora a grande pergunta é: o que aconteceu? Então vai, de fato, todo mundo ficar muito preocupado. Esse líder mundial vai trazer a solução. Alguns até têm uma teoria, não? Foram levados para outros planetas, onde eles serão iluminados, onde eles terão o conhecimento de todas as verdades do universo. É uma explicação que eu vou dar para o arrebatamento da igreja. Bom, como esse líder vai trazer a paz, então as pessoas vão adorá-lo, as pessoas vão receber a marca, e quem não receber a marca, porque vai ter o período que eu disse aqui, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, de confusão, que quem não receber a marca vai ser morto, é o que vai acontecer. Então esse período é o chamado período da grande tribulação. Meu querido, eu vou trabalhar esse tema com todos os detalhes do período da grande tribulação, o que ele vai fazer, onde ele vai sentar, o templo vai ser construído, todos esses detalhes a gente vai estar trabalhando aqui. Depois a gente vai falar também sobre a questão do tribunal de Cristo. Por quê? Porque enquanto está acontecendo aqui na Terra, a igreja já foi arrebatada, nós teremos então, enquanto a grande tribulação está aí desencadeando na Terra, no céu, eu diria os salvos em Cristo, eles terão as suas obras julgadas. As suas obras serão julgadas. Para quê, pastor? Para salvação? Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para sua condenação, mas é, na realidade, para o recebimento dos chamados galardões, tá? É o período em que nós iremos receber os galardões. Então, o período chamado Tribunal de Cristo é onde as nossas obras serão julgadas. Não se esqueça que nós já estamos livres dos pecados, já fomos arrebatados, já temos uma nova natureza. E, aliás, eu vou também trabalhar essa questão da imortalidade, vou trabalhar essa questão do novo corpo, vou trabalhar a questão da eternidade, enfim, tudo isso a gente vai trabalhar aqui. O que são os galardões? O crente tem que desejar os galardões? Não tenha dúvida, claro que deve, tem que desejar. Depois vamos trabalhar o período chamado as bodas do Cordeiro. Pastor, o que é isso? Então, é no período das bodas, esse aí, as bodas, então, é a festa, eu diria, no céu, é um banquete celestial que o Senhor Jesus preparou para nós, tá? Então, esse vai ser o período muito interessante na história da igreja. Depois temos, então, quando o Senhor Jesus volta, e aí todo olho verá, como a Bíblia descreve em inúmeras passagens. O Senhor Jesus, então, no segundo ato da sua vinda, virá com a sua igreja para julgar as nações, para também destruir o império satânico, para destronar Satanás, o falso profeta, o anticristo, da governança do mundo. E aí nós teremos, querido, então, a chamada Batalha do Armagedon, o falso profeta, o anticristo vão ser lançados no lago de fogo de enxofre. Teremos o milênio. Opa, estou me esquecendo do período chamado milênio. Pastor, o que é esse período? O milênio é o período de 1000 anos do reinado de Cristo. 1000 anos Jesus vai estar reinando aqui na Terra. Claro que existem visões diferentes a respeito desse assunto, mas, como eu disse aqui, eu sou de uma linha chamada pré-tribulacionista e pré-milenista, tá? Então, quando Satanás for amarrado, quando então todas as potestades, toda a força espiritual do mal estiver presa,
teremos o período de 1000 anos de paz aqui sobre a terra. É o governo de Cristo, é um governo de teocracia, né? Segundo, então, um reino universal, um reino eterno, um reino com justiça, um reino com verdade, um reino com júbilo, com glória, com santidade, com paz. E é o período da chamada plenitude do Espírito Santo. Depois, então, teremos a batalha final, que é chamada a Batalha do Armagedon, aonde o que vai acontecer aí, pastor Joaquim? Então, essa batalha do falso profeta, Satanás, né? E todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aí nós teremos a eternidade com Deus, tá? Então, o juízo final, após então o governo do milênio, o julgamento final, é conhecido como juízo também do trono branco, e aí a sessão judicial, onde terá a consumação de todas as coisas temporais, onde então o Senhor, o Todo-Poderoso, sentenciará, né? Eu diria, sentenciará para um tempo, um lugar onde as pessoas que não abraçarem o Evangelho, as pessoas que não querem viver a palavra de Deus, esses vão então ser lançados no lago de fogo e enxofre. Todos os ímpios, mortos de todos os tempos. A Bíblia descreve isso. Tá? Então, claro que aí teremos um novo céu, uma nova terra. Após então o julgamento final, Deus vai nos levar para as mansões celestiais. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, querido, isso na realidade é um resumo do que vai acontecer, das coisas que já estão acontecendo e coisas que vão acontecer, e coisas que já aconteceram. Então, a escatologia é esse estudo das coisas que hão de acontecer. A escatologia está muito relacionada com a volta de Jesus. Como eu disse aqui, tem várias correntes escatológicas. Como eu disse aqui também, tem a escatologia bíblica e tem a escatologia que não é bíblica, a escatologia ortodoxa e a escatologia heterodoxa. Ortodoxa de ensino correto, heterodoxa de ensino falso. Então, o estudo da escatologia bíblica, eu diria, mostra que o crente tem que estar sempre alerta. Como cristãos, nós não podemos ignorar as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Temos que estar vigilantes. Por quê? Porque a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Os discípulos perguntaram, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus começa a dar os sinais ali no livro de Mateus, capítulo de número 24. Veja, meu querido, veja, minha querida, porque a Bíblia é, de fato, a verdade, é a palavra de Deus. A Bíblia tem um cumprimento literal de todas essas coisas. Então, não se engane. Jesus disse, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão de passar. As palavras de Jesus, elas são verdadeiras e tudo isso vai acontecer. O livro de Mateus, no capítulo de número 24, no sermão profético, diz assim, tendo Jesus, Mateus 24, verso 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso de número 3. No Monte das Oliveiras, achavas que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Verso de número 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então eu posso te garantir que o coronavírus ainda não é o fim. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso de número 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Olha o que Jesus está dizendo.
Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E se nós formos, pastor Joaquim, que período é esse que nós estamos vivendo agora? Da igreja. Aonde a igreja se posiciona? Lendo as escrituras sagradas, eu não tenho dúvida que o período da igreja hoje é o período de Mateus, capítulo de número 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis. Um período de uma igreja que está dormindo. Você vai me dizer que está acontecendo um grande avivamento no Brasil? Em que país? Nos países que eu visitei, eu não tenho visto isso, avivamento. A gente sabe que muita gente está se convertendo na China, por exemplo. A gente sabe que algumas coisas estão acontecendo no mundo. Mas dizer que isso é um grande avivamento é outra história. A igreja, infelizmente, é uma igreja extremamente materialista. E não se esqueça quem é a igreja. Eu, você, nós. E Deus até permitiu o que está acontecendo agora, sabe para quê? Porque antes a gente via muita gente aí, né, publicando no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, as pessoas dançando aí, se rebolando, né, para cima e para baixo. Hoje não. Hoje a gente vê muita gente postando versículo bíblico. Hoje a gente vê muita gente cantando hinos evangélicos, né? É incrível. Deus está usando esse tempo para o arrependimento. Eu não tenho dúvida que muitos estão se voltando para Deus. Eu não tenho dúvida que com esta palavra, você que está nos assistindo agora, vai pensar 2 vezes. Sabe por quê? Porque se você não tem a vida eterna e morrer, por exemplo, pelo coronavírus, ou por um infarto, ou por um acidente qualquer, se você não entregar sua vida a Jesus, infelizmente, querido, vai para o inferno. Infelizmente, querida, vai passar uma eternidade sem Deus. E vai ressuscitar. Sabe para quê? Para ser lançado no lago de fogo. Então, todas essas quartas eu vou estar falando sobre esses assuntos, porque a Bíblia nos dá essa advertência. Portanto, estáis vós também, isso está falando dos seus discípulos, e você que é discípulo do Senhor Jesus, não pode se esquecer disso. Estáis vós apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não pensais. Lucas capítulo 12, versículo 40. Então, a preocupação com o fim dos tempos que os discípulos tinham, eles perguntaram: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos, quando Jesus estava lá sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram para ele e perguntaram. Então já no primeiro século,
Algumas pessoas acreditavam mais na segunda vinda de Jesus. E Pedro vai falar sobre isso na carta dele, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 3 e 4. Olha o que Pedro vai dizer. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, é esse período que a gente está vivendo, né? Você vê aí Porta do Fundo, você vê aí o carnaval, né? Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Pedro diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, olha só, andando segundo a sua própria concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Interessante, quando eu postei nas redes sociais esse estudo, claro que tem de tudo nas minhas comunidades, nas minhas redes sociais, então alguns zombaram, alguns até falaram palavrão, outros fizeram gestos obscenos, outros zombaram de Cristo, enfim, mas isto é o cumprimento da profecia. Então, as previsões com relação ao futuro, as previsões falsas sobre o futuro, o homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso Jesus falou sobre falsos cristos, falsos profetas. Por isso, essas profecias não se cumpriram, porque são falsos profetas. Então, eu falei aqui, né? Alguns marcaram o ano de 1993 como sendo o início da grande tribulação, com o arrebatamento da igreja. Eu falei da Valnice, que anunciou a vinda do Senhor Jesus, né, para 2007. Isso foi no ano de 1991, quando ela disse que Cristo voltaria num sábado em 2007. Não voltou, falsa profecia. Um pastor chamado Miranda Leal, Alessio Miranda Leal, ele profetizou então que a igreja do Senhor Jesus iria ser arrebatada em 1999. Esse pastor, sabe o que ele fez, irmãos? Ele pegou o dinheiro do pessoal da igreja, irmãos, vendam tudo, Jesus está voltando, e o pessoal fez isso. Ele foi para a Inglaterra, meus irmãos. E Jesus não voltou e ele não devolveu o dinheiro do povo. Falso profeta. Mais um falso profeta. Então, anunciou várias datas. Movimento do Advento na América, São Jeová, já falei desses grupos todos aí, são na realidade o quê? Sinais de falsos profetas e de que Jesus está voltando. Pastor, e essa questão das interpretações escatológicas? Como é que fica isso? É muito importante a gente trabalhar essa questão, eu falar, por exemplo, para você sobre as várias correntes escatológicas. Eu disse para você que eu sou de uma linha chamada pré-tribulacionista. Pastor, o que é isso? Que corrente é essa chamada pré-tribulacionista? Essa corrente afirma, então, que Jesus arrebatará a sua igreja antes desse período chamado de grande tribulação de 7 anos. Pastor, mas vocês têm alguma base bíblica? Bom, eu tenho várias, inclusive depois eu posso até dar um estudo aqui sobre razões porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10, diz assim, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 10. Você pode também pegar o outro texto da Bíblia, que está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 9, quando o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da cidade de Tessalônica, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. São muitos os textos da Bíblia, meus irmãos. Lá o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso 10, e eu vejo muito claro nesse texto, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então essa é a minha visão, é a chamada visão pré-tribulacionista. Pastor, e qual é a visão pré-milenista? Então, essa visão chamada de pré-milenista, essa corrente conclui que a vinda de Cristo ela vai ocorrer antes do milênio, quando Cristo então virá reinar sobre a terra. E aí a gente tem uma outra corrente chamada mid-tribulacionista,
que é a corrente que defende que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. A gente tem a corrente também chamada pós-tribulacionista. É a corrente que defende que a igreja ela vai passar pela tribulação. Então, alguns até acreditam que nós já estamos vivendo o período da grande tribulação. Então, ao longo da história da igreja, surgiram também aí 3 linhas de pensamento a respeito do milênio. E eu diria que estas correntes também influenciaram decisivamente o estudo da doutrina da escatologia no meio da igreja. Então, a gente já falou aqui que eu sou pré-tribulacionista e também sou pré-milenista. Pastor, o que seria o pré-milenista? O pré-milenista é a linha de pensamento segundo a qual o reino milenial de Cristo é antes do julgamento final, ao fim da história humana, ou seja, antes do fim do mundo. Então, Cristo vai reinar sobre a terra, e aí eu diria que os nossos irmãos pentecostais defendem ardentemente esta linha, principalmente a Igreja Assembleia de Deus. Eu não consigo conceber um crente assembleiano, por exemplo, sendo amilenista. É muito complicado de defender isso. Mas a gente tem também a linha chamada pós-milenista. Então, essa linha chamada pós-milenista é a linha de pensamento segundo o qual o reino milenial de Cristo ele é posterior ao julgamento final e ao fim da história da humanidade. Ou seja, o milênio, na verdade, é o estado eterno, é o novo céu, é a nova terra onde habita a justiça. Então, para isso, a expressão 1000 anos é metafórica. Então, 1000 anos está relacionado com a eternidade. É, por exemplo, a posição de uma seita chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente tem os chamados amilenistas. Então, o que diz o amilenismo? O amilenismo diz, então, que o reino milenial de Cristo é a própria dispensação da igreja, ou seja, o reino de Cristo é o domínio da igreja no mundo, é o triunfo da evangelização. Então, quando, segundo alguns, né, o último dos escolhidos se converter, aí haverá o final de todas as coisas, virá o fim da história. E essa é uma posição também da Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, aí a gente tem os vários meios de interpretação da escatologia. A gente tem o chamado meio futurista. Essa interpretação considera, então, que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja, e aí eu diria que os demais fatos subsequentes. Então, sem dúvida, eu diria que essa visão chamada futurista, ela é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, então, ela está dividida aí em pré-tribulacionista, pré-milenista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Pastor, tem uma interpretação histórica da escatologia? Sim, tem uma interpretação histórica. E essa interpretação histórica, ela considera que o livro de Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos, então, já se cumpriram, em sua maioria das partes aí, mas esse entendimento não corresponde à realidade bíblica. A gente tem uma outra visão, que é chamada visão preterista. Então, eles entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do imperador romano, incluindo com a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. E a gente diria que o evento ainda que não aconteceu foi o próprio arrebatamento da igreja, foi a própria grande tribulação, apesar que muitos acreditavam que aquele período da perseguição do imperador romano era o período da grande tribulação. Aliás, também no período de Hitler, que matou 6 milhões de judeus, muitos entendiam que Hitler era o anticristo. Mas a gente pode dizer, então, que dentro dessa visão chamada preterista, não, de fato ainda não aconteceu a grande tribulação, não aconteceu a vinda de Cristo em glória, não aconteceu um milênio, apesar de pessoas acreditarem que nós já estamos vivendo um milênio aqui na Terra. Agora, eu fico pensando com essa questão do coronavírus. Como é que essas pessoas vão defender que já estamos no milênio com tanta gente morrendo, tanta gente sendo infectada com esse vírus? Como? Eu queria ouvir, né, você, por favor, que é amilenista,
pode dar uma interpretação disso dentro da escatologia? Por favor, deixa aí algum recado para mim que eu vou te responder, tá bom? Agora não tem como responder as pessoas que estão fazendo perguntas. Tem gente ligada no YouTube, tem gente ligada no Instagram, tem gente ligada no Facebook. Então, eu não vou conseguir responder agora as suas perguntas, tá? Mas se você tiver pergunta, com toda certeza, eu vou responder depois, tá? Prometo responder a todos que estão aí sintonizados no nosso canal, sintonizados no canal da igreja, no Instagram, no Facebook, enfim, tá? Muito bem, pastor, porque a Bíblia diz, o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo. É interessante a gente frisar isso aqui, porque algumas seitas, como por exemplo a Testemunha de Jeová e os Adventistas, se baseiam nesse texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, para dizer que Jesus é arcanjo Miguel. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Como guardastes a palavra da minha paciência, também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os habitantes da terra. Apocalipse 3, 10. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá da parte do seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. E aí, o livro de Apocalipse é um texto maravilhoso, quando então diz assim, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram mortos, degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então eu estou fazendo aqui coisas escatológicas, futurista, preterista, simbolista. Vamos trabalhar tudo isso. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Infelizmente, nós estamos terminando. Eu tenho que acabar. Nosso tempo está se esgotando. Mas eu quero dizer para você. Domingo agora, no canal da nossa igreja, Igreja Batista Ágape, nós teremos um culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero incentivar você a sintonizar no canal da igreja. IBAGAP, tá? IBAGAP, tá? IBAGAP. Esse é o canal do YouTube, é o canal do Instagram, é o canal do Facebook da nossa igreja, tá bom? Então fica sintonizado, nós iremos trazer muito mais coisas nesse tempo, os estudos maravilhosos, vamos trabalhar todos esses temas que eu abordei aqui, com detalhes, com escritura sagrada, a palavra de Deus. Eu sou o diretor do CREA, CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, e eu quero dizer para vocês, temos muita gente que está aí sintonizada, né? Então, eu quero incentivar você a curtir o nosso canal. Pastor Joaquim de Andrade, busca aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal. Enfim, meu querido, mande sua pergunta, tá bom? Se você tiver dúvidas, perguntas, mande para o Instagram, mande pelo Facebook, mande pelo nosso canal no YouTube. Eu terei o maior prazer em responder você. Eu quero orar com você agora. Paizinho querido, nesta hora eu quero pedir a tua bênção sobre cada um dos nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo, Senhor, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Abençoa esta pessoa, Senhor. Dá segurança a ela, que cada um que está assistindo, que ainda não tem um compromisso com Cristo, possa entregar sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te agradeço
Roga a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quero te dizer também que eu sou pastor numa igreja chamada All Nation. É uma igreja que nós trabalhamos ali com refugiados e também com moradores de rua, pessoas que moram em abrigos, tá? Essa igreja fica ali no Paris, na Igreja Presbiteriana Filadélfia, Rua das Olarias, número 167. Eu quero recomendar a você, quando nós voltarmos os cultos, todo domingo às 3 horas nós temos culto ali. Por enquanto, só culto virtual, tá? Só culto online. Deus abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus.